Temos aqui a presença do nosso irmão Fábio, que sei que nem todos ainda o conhecem, mas já é um amigo de longa data e que mais uma vez está aqui para nos abrilhantar. Fábio, a palavra é toda sua. Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco e que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento, abrir a nossa mente a novos conceitos e novas realidades. A palestra da noite vai se basear no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala do maior mandamento. Nós sabemos na passagem bíblica que quando Jesus havia calado a boca dos saduceus, os doutores da lei se aproximaram dele para o tentar, lhe endereçando a pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus, em sua sabedoria e humildade, e na sua capacidade de observação da intenção daqueles que o questionavam, respondeu: Amai ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, não muito distante daquele: amai ao vosso próximo como a si mesmo. Mas a frase, em minha opinião, que arremata a capacidade de Jesus de síntese é a frase que segue: aí está contida toda a lei e os profetas. Obviamente que um revolucionário da doutrina, que havia reencarnado há 2000 anos atrás no planeta Terra, a fim de esclarecer os corações endurecidos, havia provocado muitos dos doutores da lei da época, já que há mais ou menos 1700 anos antes, os judeus começaram a colecionar um conjunto doutrinário e tradicionalista que vem desde os pater familia com Abraão até realmente ganhar corpo na figura de Moisés. Moisés, então, ao iniciar a produção do Pentateuco, dos 5 primeiros livros que compõem a filosofia dos judeus, do judaísmo, vai começar a instruir aquele povo no que se referia à parte doutrinária. E não só isso, vai mostrar a origem de todos no livro da Gênese, vai contar a história da ascensão do judaísmo, começando pelo patriarca Abraão e passando por todas as dinastias, e passando pelas divisões das tribos, até que ele parte. Nós vamos ter um censo no livro de Números e uma corporificação de leis para a fundamentação do Estado teocrático hebraico, judeu, no livro de Deuteronômio, além de todas as práticas que estavam contidas no livro do Levítico. Fundamentalmente, o Velho Testamento em volume apresenta mais história do que o Novo Testamento. Quem pega uma Bíblia na mão percebe isso. E toda a história de representação das ascensões e quedas do povo judeu, de todos os desvios que eram praticados, da batalha por essa terra prometida que até hoje, muitos séculos após, nós estamos no conflito de Gaza.
nós estamos vendo ainda a falta de aceitação do povo judeu e a falta de aceitação dos outros povos que ainda o circundam. A disputa ainda não terminou. Mas toda aquela tradição, toda aquela cultura, toda aquela exemplificação que para eles significava a base de sua doutrina, a sua lei, é sintetizada em uma frase por Jesus. Então você pegar 1.600 a 1.700 anos de história e você falar em uma frase, só Jesus. Então, desta forma, nós damos início à palestra de hoje, que eu não vim falar do maior mandamento, eu vim falar da arrogância. Essa passagem do Cristo já mostra para nós, quando estamos vivendo em estado de arrogância, como funciona o nosso psiquismo, como funcionam as nossas reações, como funciona o nosso sistema fisiológico, como funciona a nossa expressividade. E de cara, esses mesmos doutores da lei se sentiram ofendidos. Nós vamos perceber que eles reiteradamente passam a questionar o mestre na busca desse maior mandamento, até se atendo às minúsculas expressões da letra. Até que um doutor da lei se dirige ao mestre e diz: mas quem é o meu próximo? Para um doutor da lei, essa pergunta é revestida até de sarcasmo, de ironia. Ele bem o sabia quem era o próximo, mas a hipocrisia lhe cegava os olhos. Então, deste momento em diante, Jesus, para ilustrar aquilo que gostaria que os seus discípulos praticassem, passa a narrar a parábola do bom samaritano. Essa parábola, então, revestida de muita sabedoria, vem nos mostrar que um homem é saqueado, que um homem é deixado quase morto, é ferido, e que o primeiro a fazer a abordagem, a chegar próximo a esse homem, é um sacerdote, e que o segundo, não diferente deste, é um levita, ou seja, um dos doutores da lei que mais sabia da lei. E de repente vem o excomungado, o herege, o afastado da nossa elite samaritano. E é exatamente esse que era tão julgado, tão ironizado, tão satirizado pela sociedade judaica, que executa as vontades do Pai, limpando, cuidando, levando este homem a uma estalagem e pedindo que o dono da estalagem cuide dele e que, ao seu retorno, ele acertaria as despesas. Então, desta forma, Jesus coloca muito claramente para nós como não deve ser executada as leis do alto. Agora vamos até nós. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui na noite de hoje? Será que é porque não sabemos o Evangelho? Será que nunca ouvimos o Evangelho? Ou será que somos arrogantes? Por definição, a arrogância é a falta de humildade. E a falta de humildade pode ser explanada como a falta de capacidade do indivíduo de querer aprender, de querer ouvir, de querer se colocar no mesmo nível que certas pessoas.
Então devemos concluir que esse sentimento arrogância, de certa forma, é um orgulho muito bem instaurado que começa da pontinha de inveja. Então, às vezes, nas situações mais corriqueiras da nossa vida, nós nos colocamos acima dos outros. Em vários momentos do nosso dia, nós olhamos o modo de uma pessoa se trajar, o modo de uma pessoa se expressar, o tom de voz, as palavras que ela usa, se ela tem cacuetes, se ela tem manias, se ela cheira bem. Nós avaliamos as deformidades físicas, nós ressaltamos as deformidades físicas. Nós faltamos com a humildade. Todas as vezes que endereçamos a essas pessoas, até mesmo os nossos pensamentos maliciosos, no julgamento do que elas fazem, ou fizeram, ou farão. Mas a questão que nós queremos propor na noite de hoje é entender a nossa arrogância pessoal. Em quantos momentos, às vezes, nós já não nos damos por entendidos em alguma questão da vida? Ah, eu tenho muita experiência de vida. Ou eu conheço muito da doutrina espírita. Ou eu conheço muito da minha profissão. Eu me formei nela. Em algum momento, nós vamos demonstrar determinada superioridade. A gente pode até não passar isso para fora, mas lá no nosso íntimo a gente vai passar. A gente se sente superior quando estamos de carro novo. E aí a gente passa a olhar os carros velhos que estão ao nosso entorno. Nossa, aquele carro, tudo sujo. Então nós começamos a nos revestir daquilo que possuímos. É muito curioso, então, o nosso comportamento frente aos principais questionamentos da arrogância em nós. Agora vamos elevar esse questionamento. O que nós sabemos? O que nós sabemos? Alguém sabe o que sabe? E alguém sabe de fato? Todo o nosso conhecimento, ele vem de estudos que vão progredindo gradativamente desde que o homem surgiu na Terra. Certamente houveram erros e acertos nesse caminho. Mas hoje, a ciência, pode-se dizer, está mais humilde. Porque a ciência já sabe que não sabe muita coisa. Questões fundamentais, como tempo, como matéria, como energia, dificilmente são respondidas. Isso significa que nós construímos um mundão de coisas baseados em leis que nós conhecemos um pouquinho só. Não é curioso? Então, o que nós sabemos? A pergunta que foi feita a Jesus por Pôncio Pilatos é uma pergunta de singular importância. O que é a verdade? Porque desta forma, Pilatos faz uma pergunta em essência. E o que é a verdade? Mas Pilatos fica marcado não por sua postura na investigação da verdade. Ele fica marcado por lavar as mãos. E a gente pode pensar que em muitos momentos da nossa vida, nós estamos pilateando as nossas ações.
Porque nós estamos numa vontade louca de saber. Nós estamos numa busca incessante pela verdade. Nós queremos o conhecimento. Nós queremos progredir. Nós queremos nos desenvolver. Mas no momento em que a caridade é exigida de nós, o perdão, a tolerância para com as faltas alheias, quando essas situações que temos a capacidade de expressar o nosso aprendizado de forma prática, nos aparece, nós lavamos as nossas mãos. Dificilmente nos entregamos de corpo e alma para qualquer atividade que seja. Rapidamente estamos cansados, estamos fatigados, estamos desanimados, estamos estressados. A repetição nos cansa. Mas a verdade é, só a repetição nos faz aprender. Em todo momento, nós estamos buscando uma mudança. A gente tem uma necessidade de mudança. Eu não aguento a mesma roupa, eu não aguento trabalhar com as mesmas pessoas, eu não aguento essa condução, eu não aguento meu carro, eu não aguento minha casa. Às vezes eu não aguento um familiar. E desta forma, nós lançamos para fora de nós a arrogância que oprime, que separa, que humilha. Por isso, em muitos momentos, somos arrogantes. Quantas vezes a gente chega a pensar que não precisa aprender mais nada? Que já sabe bastante coisa. Em muitos momentos da nossa vida. Então já concluímos que pouco sabemos, para não falar nada. Agora vamos perguntar o que somos. Vamos tentar justificar essa arrogância. O que nós somos? No centro espírita, a probabilidade das pessoas falar espíritos é grande, né, gente? Nós somos espíritos. Aí muitos poderiam pensar, tá bom, eu estou no centro espírita, é muito conveniente falar, nós somos espíritos. Mas e se na minha intimidade, embora eu não fale para ninguém que está aqui, eu não acredito em nada disso que eles dizem. Eu não acredito no espírito, eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo. Quantas vezes nas situações de sofrimento, quantas vezes na situação de orgulho ou de arrogância pessoal, na minha intimidade eu não questiono que tudo isso aqui que eu vejo, que eu frequento é uma novela. E se todos os livros que foram codificados, esses livros que foram produzidos, e se tudo isso for uma farsa? Quantas vezes eu permito que a dúvida se instaure no meu coração, minando as minhas forças, trocando a minha crença, a minha religiosidade e a minha fé pelo nada. De repente, aquele materialismo tão combatido se torna a minha filosofia. Porque eu não consigo explicar os porquês. A física, na minha opinião, uma das ciências mais fundamentais, já que investiga a essência da matéria, começa a se perder no microcosmo. Porque quando nós vamos reduzindo a matéria, as tão indivisíveis partículas, os átomos, dividindo-as, que ironia, nós chegamos a prótons, nêutrons e elétrons. E nós vamos descendo a esse mundinho que não conseguimos ver, onde as outras subpartículas, os quarks, os neutrinos, forças que nós não temos a capacidade de medir, que nós não conseguimos ver também. Elétrons que são mais de 1000 vezes menores do que o seu próton,
Nós acreditamos neles. Nós sabemos que a distância entre um elétron e o núcleo de um átomo é imensa. Nós sabemos que a matéria é composta de um grande vazio. E hoje em dia tem a antimatéria. E hoje em dia tem a matéria escura. E hoje em dia tem a teoria de cordas, ou teoria M, que vai falar de outras realidades, outras dimensões. E a gente acredita. Porque a física disse. Não estou pedindo para ninguém duvidar da física. Mas honestamente, nós estamos falando de forças e energias que mal compreendemos. Então, fundamentalmente, aquilo que sabemos da construção até do nosso próprio corpo biológico é baseado em leis incompreensíveis. E isso tudo faz parte da escola da nossa fé. Porque nós estamos encarnados em um corpo biológico que é capaz de direcionar consciências com uma capacidade vibracional imensa, com uma capacidade de plasmar realidades individuais. Nós estamos encarnados em um corpo biológico a fim de que espíritos que até são antipáticos entre si, que até não pensam iguais, possam estar presentes no mesmo plano, a fim de que eles possam reciprocamente trocar experiências. E através desse relacionamento contínuo, que pode gerar brigas, que pode gerar ódio, que pode gerar discussão, mas que também pode gerar perdão e que pode gerar amor, vai produzir uma mudança no padrão vibracional destes mesmos espíritos, fazendo com que os mesmos evoluam. Encarnar é uma escola. Então, fundamentalmente, se estamos falando do corpo biológico, em essência somos todos iguais. E se estamos falando do corpo não biológico, perispiritual e do próprio espírito, fundamentalmente somos todos iguais. Então, quem nós somos? Irmãos em ascensão. Então, o que me faz endereçar comentários e pensamentos e às vezes atitudes para com um irmão que eu julgo menos digno, mais impróprio, menos capaz, feio, desarrumado, chato? Nós somos todos iguais. Aí nós podemos entender a arrogância de outro modo. Eu vou pensar que eu sou arrogante pelo que eu tenho. Agora ficou fácil para os espíritos. Depois que ele morrer, ele vai perder, né? E acaba a discussão. Nós não possuímos nada nessa terra. Nós estamos transitoriamente usufruindo de certas coisas, porque nada disso nos pertence, nem o nosso corpo físico. Então, se eu não posso levar nada desses objetos materiais após a morte do corpo físico, como é que eu vou usar isso de pretexto para me tentar ser superior a outra pessoa? Mas ele mora em tal lugar, mas ele anda daquele jeito. Nós nos utilizamos de elementos ilusórios. Nós nos utilizamos de equipamentos que ficarão aqui, que servem basicamente para melhorar o nosso progresso, que servem para o auxílio, que servem de veículos à prática do bem. Mas nós ainda, arrogantemente, visualizamos a centralização dessas coisas para nós. O acúmulo daquilo. Eu quero mais, eu tenho um desejo, a minha ambição. Mesmo sabendo
que a nossa estadia em posse de tais coisas é transitória. Ela terminará. Ela tem um fim. Todo mundo, até não espíritas, diz: a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Pois é, se com a única certeza que você tem, você ainda não está despreocupado em desprendimento material, imagina se a gente não tivesse certeza que ia morrer. Aí que a gente ia acumular muitas coisas. Então, se não podemos usufruir eternamente das coisas, não poderemos justificar a arrogância pela posse. Então eu já não posso justificar a arrogância pelo que eu sei, eu já não posso justificar a minha arrogância pelo que eu sou, e eu já não sei como justificar a minha arrogância pelo que eu tenho. Então cheguemos a um estágio final. Eu vou justificar a minha arrogância pelo que eu faço. Então o que nós fazemos? Estamos contentes, estamos em conforto espiritual, estamos com a consciência tranquila que temos feito o nosso melhor. Estamos com a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor profissionalmente. Tá bom? Tá bom, vai dentro do lar, aqueles que nós amamos. Eu tenho feito tudo que é possível para os meus entes. Tá bom, vai no centro espírita. No centro espírita eu sou uma revelação. No centro espírita ele me transforma. Eu acho que eu até crio a auréola. Porque no centro espírita eu sou angelical. Como aluno, frequento os estudos numa dedicação constante. Um exímio leitor da obra espírita. Consigo contribuir de forma admirável na organização. Consigo estender e até auxiliar os trabalhos que são endereçados fora da casa. Sempre pergunto o que há mais para se fazer, pois estou disponível. Então, será que dá para justificar a arrogância pelo que nós fazemos? Não conseguimos justificar a nossa arrogância de maneira alguma. Então, o que nós devemos fazer, se não estender aquilo que nós podemos dar de melhor ao nosso próximo? Prática do maior mandamento do Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo, exige que cada um de nós comecemos a nos amar, mesmo com as nossas imperfeições, aceitando essas imperfeições, mas pleiteando a melhoria das mesmas, buscando desenvolvimento. Agora vai. Quem não estava me ouvindo, agora vai ter que me ouvir. Mas eu não posso ser arrogante nessa palestra. A prática da caridade é dificílima. É muito diferente saber o Evangelho de praticar esse Evangelho. Nós temos uma grande dificuldade em traduzir toda essa explicação maravilhosa, toda essa herança que nos foi deixada por Kardec, pelo Chico. Quantos espíritos iluminados não passaram pela Terra deixando um legado de aprendizado e de luz? Mas esses espíritos só conseguiram se marcar
eternamente nesse globo por causa de sua atitude de humildade. Todos aqueles que verdadeiramente sabiam, já possuíam um entendimento da grandiosidade do que existe, que nem eles se atreveram a expressar que sabiam nada. Por isso nós conseguimos reconhecê-los como símbolos da humildade. O Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, vem nos colocar ainda uma outra extensão no que se refere à arrogância, porque mesmo Jesus, tendo sanado as dúvidas em relação ao próximo, houve ainda um outro doutor da lei que o questionou. Então nós vamos lá no livro Religião dos Espíritos, e nós vamos ver o que o Emmanuel nos diz em relação a isso. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil. Estava difícil para ele compreender, né? Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável, e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo certo e incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública, e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo sem qualquer desrespeito para com teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa, e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob os sarcasmos de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nestas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então Jesus repetiu com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. E é exatamente isso. Se em muitos momentos da vida nós permitimos com que a dúvida se instaure em nosso coração, anulando os propósitos mais nobres, elevemos o nosso pensamento a Deus, a fim de que Ele dignifique as nossas ações, a fim de que nós possamos executar o nosso melhor. Se em alguns momentos nós nos sentimos humilhados, esquecidos, enderecemos o pensamento a Deus também. Elevemos os nossos propósitos na nossa fé consoladora de que não existe treva
que não seja dissipada pela luz, que não existe noite tão longa que não vá haver o raiar do dia. Se somos nós, por muitas vezes, a pessoa impaciente, a pessoa intolerante e às vezes o perseguidor, verdugo de um outro irmão menos compreendido, saibamos melhorar as nossas atitudes e os nossos julgamentos, a fim de que nós não sejamos a pessoa que vai colocar a prisão, nós não sejamos a pessoa que vai promover o anulamento desse irmão em matéria de crescimento, através até da nossa censura e através do nosso tão falado sincericídio. Quando nós colocamos as coisas, quando achamos que estamos tão corretos, mas colocamos com tanta energia, com tanta força, que às vezes ferimos aquele irmão que nos busca o auxílio e o conselho amigo. Jamais nos sintamos superiores pela nossa capacidade, pelas nossas vestimentas, por aquilo que temos de posse ou pelo nosso conhecimento. Todas essas coisas ainda são questionáveis. Então a escola da humildade está aí, aberta e clara para todos nós. Eu gostaria de finalizar com um texto do Mário Sérgio Cortella. Eu não costumo ler muito nas minhas palestras, mas eu quero finalizar com esse texto. Ele é um texto que diz: e tem gente que se acha. É um pouquinho longo, mas eu peço a paciência de vocês. Vou tentar ler da melhor forma. Física quântica indicada para casos crônicos de falta de humildade. Quando se pensa e se faz o trabalho como obra poética, em vez de sofrimento costumaz, sempre vem à mente a questão do trabalho digno, isto é, aqueles ou aquelas que se consideram superiores como seres humanos apenas porque têm um emprego socialmente mais valorizado. Aliás, é sempre nestes casos que entra em cena o famoso: você sabe com quem você está falando? Um dia procurei representar uma possível resposta científica a essa arrogante pergunta, e de forma sintética registrei essa representação em um livro meu chamado A Escola e o Conhecimento. Agora, de forma mais extensa e coloquial, aqui vai esse relato partindo do nosso lugar maior, o universo, até chegar a nós. Hoje em dia, em física quântica, não se fala mais em universo, mas em multiverso. A suposição de que existe um único universo não tem mais lugar na física. A ciência fala em multiverso e que estamos em um dos universos possíveis. Este provavelmente tem o formato cilíndrico, em função da curvatura do espaço. Portanto, ele é finito e tem porta de saída, que são os buracos negros, por onde ele vai minando e se esvaziando. Até 2002 era quase certo que o nosso universo fosse cilíndrico. Hoje já há alguma suspeita de que talvez não. Mas a teoria ainda não foi derrubada em sua totalidade. Supõe-se que este universo possível em que estamos apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13 bilhões, outros em 18. Mas a hipótese menos implausível no momento é que estamos num universo que apareceu há 15 bilhões de anos, resultante de uma grande explosão que o cientista inglês Fred Hoyle apelidou de gozação de Big Bang, mas o nome pegou. Qual é a lógica? Há 15 bilhões de anos é como se pegasse uma mola e fosse apertando até o limite e se amarrasse com uma cordinha. Imagine o que tem ali de matéria concentrada de energia retida. Supostamente nesse período todo o universo estava num único ponto adensado, como uma mola bem apertada. Então alguém, alguma força, Deus, não sei. Aqui a discussão é de outra natureza. Cortou essa cordinha. E aí essa mola, o nosso universo está em expansão até hoje. E haverá um momento em que ele chegará ao máximo de elasticidade e irá encolher outra vez. A ciência já calculou que o encolhimento acontecerá em 12 bilhões de anos. Fique tranquilo.
Até lá você já estará aposentado pelas novas regras. Você pode cogitar algo que a física tem como teoria. Ele vai encolher e se expandir outra vez. Talvez haja uma lei do universo em que o movimento da vida é expansão e encolhimento, como nosso pulmão, como bate nosso coração, como a sístole e diástole, como é o movimento do nosso sexo, que expande e encolhe, seja o masculino ou feminino. Parece que existe uma lógica nisso, que os orientais, especialmente os chineses e indianos, capturaram em suas religiões aquela coisa de inspirar e expirar. Parece haver uma lógica nisso. A ciência tem isso como hipótese. Assim, há 15 bilhões de anos, houve uma grande explosão atômica que gerou uma aceleração inacreditável de matéria e liberação de energia. Essa matéria se agregou formando o que nós humanos chamamos de estrelas e se ajuntaram, formando o que nós chamamos de galáxia, do grego galactus, que significa leite. A ciência calcula que existam em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, a Via Láctea, que é leite em latim. Aliás, nem é uma galáxia tão grande, calcula-se que ela tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos em uma galáxia que é uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis que vai desaparecer. Nessa nossa galáxia repleta de estrelas, uma delas é o que agora chama de estrela anã, o Sol. Em volta dessa estrelinha giram algumas massas planetárias sem luz própria, 9 ao todo, talvez 8 pela polêmica da classificação. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia que é uma entre 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como somos importantes. Aliás, veja como nós temos razão de nos termos considerados na história o centro do universo. Tem gente que é tão humilde que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Isso que é um Deus que entende de relação custo-benefício. Tem indivíduo que acha coisa pior, que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir. Com o dinheiro que carrega, com a cor da pele que tem, com a escola que frequentou, com o sotaque que usa, com a religião que pratica. Nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que em nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida. Mas até agora só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa, Homo sapiens, que é uma entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que compõem uma galáxia, que é uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie tem em 2007 aproximadamente 6,4 bilhões de indivíduos. Agora 7. Um deles é você. Você é um entre 7 bilhões de indivíduos, pertencente a uma única espécie, entre outras 3 milhões já classificadas das 30, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 milhões de estrelas, que está em uma galáxia entre 200 bilhões de galáxias de um dos universos possíveis e que vai desaparecer. É por isso que todas as vezes que na vida que alguém me pergunta, você sabe com quem você está falando, eu respondo, você tem tempo? Gente, muito obrigado a todos. Que nós conseguimos extirpar a nossa arrogância do nosso coração. Afinal de contas, vocês já viram. Quer que eu repita? Uma boa noite a todos.